Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos falar sobre o desemprego no século XXI. Então a gente vai analisar as causas, as consequências e as buscas por soluções. Então é um tema muito atual. Quero que vocês acompanhem, espero que vocês gostem. Vamos lá? Um dos fatores para o aumento do desemprego vai ser a globalização. Aí você deve se questionar, por que a globalização? De que forma a globalização está relacionada ao aumento do desemprego? Veja bem, o Brasil é um país em subdesenvolvimento, não tinha tanto investimento em tecnologias. Em contrapartida, as grandes potências mundiais já tinham investido nessas tecnologias. E quando o Brasil se torna globalizado, ou seja, tem uma relação com outras nações, principalmente com essas grandes potências, no Brasil vai chegar essas novas tecnologias e a mão de obra do trabalhador ela vai ser substituída pelas máquinas, né, por essas tecnologias. Então isso vai fazer com que aumente o desemprego no país. Claro, os patrões não estão preocupados com o desemprego, eles estão preocupados em diminuir os gastos para aumentar os lucros. Um outro fator que contribui para o aumento do desemprego é a burocracia, ou seja, são várias leis, várias formas no qual muitas empresas acabam tendo uns custos muito altos no processo de contratação de um empregado. E essas empresas acabam preferindo diminuir o número desses empregados para evitar esses gastos, né, e esses transtornos causados pela burocracia. Um outro fator que vai contribuir para o aumento do desemprego no início do século XXI, vai ser a crise imobiliária iniciada nos Estados Unidos, vai atingir os bancos norte-americanos e vai se espalhar por todo o mundo capitalista. Isso vai fazer com que muitas empresas diminuam os seus lucros, gerando desemprego, e algumas chegarem até a falência, né? E também vai aumentar aí o número de desempregados em todo o mundo. E na atualidade a gente destaca aí a crise, né, gerada pela pandemia do coronavírus, o que vai fazer com que aumente ainda mais o desemprego no Brasil e em todo o mundo. Como consequência do desemprego, a gente vai ver um aumento da diferença social, né? Poucas pessoas cada vez mais ricos, enquanto a maioria da população cada vez mais pobre e vivendo em situações de miseráveis, né? Uma das soluções encontradas pelo governo foi criar projetos sociais. Esses projetos sociais buscam minimizar diferenças sociais e dar oportunidade à população a se preparar para o mercado de trabalho. Uma outra solução para esse grupo de desempregados foi se dedicar ao trabalho informal, né? Isso vai contribuir para que diminua o número dos empregados. Entretanto, esses empregados vão ficar privados ali dos seus direitos trabalhistas, além do qual também veio deixar de contribuir na Previdência Social, gerando aí um déficit, né, aos cofres públicos. É por isso que o governo tem incentivado as reformas previdenciárias, né, para tentar amenizar esses prejuízos causados pelo esse desemprego e pela criação de uma grande quantidade de trabalhadores informais. Uma outra solução, e que na verdade se tornou consequências, foi a necessidade de utilizar mão de obra infantil. Então, hoje em dia, é fácil encontrar crianças trabalhando para ajudar, né, nas despesas da família. E por fim, uma das soluções encontradas pelos grupos de desempregados foi a introdução ao corporativismo, né? Essa prática é bem antiga, tanto no Brasil como no mundo, mas que vem se intensificando nos últimos anos aqui em nosso país. O corporativismo, né, é uma doutrina, é considerada uma doutrina que tem como ideia a colaboração e associação de pessoas ou grupos com os mesmos interesses, a fim de obter vantagens comuns em alguma atividade econômica. Por exemplo, uma cooperativa é uma associação de pessoas com interesses comuns economicamente organizada de forma democrática, ou seja, contando com a participação livre de todos e respeitando os direitos e deveres de cada um de seus cooperados, aos quais presta serviços sem fins lucrativos. Hoje em nosso país nós contamos com 6.655 instituições cooperativas. Elas atuam em 13 diferentes ramos da economia e reúne 13,2 milhões de associados, além de gerar 376,7 mil empregados
de acordo com os dados da Organização das Cooperativas Brasileiras, conhecida como Sistema OCB. Aqui em nossa cidade nós temos alguns exemplos de cooperativas, né? Nesse caso a Feira Verde, que fica aqui entre a sede de Bicaraí e o distrito do quilômetro 41, a Vila Emília Isabel. Essa imagem eu encontrei na internet, foi a única que eu encontrei, então eu quero dizer a vocês que eu não estou fazendo propaganda para o prefeito, né? Mas foi a única que eu encontrei. Um outro exemplo de cooperativa é a fábrica de chocolate, no qual os cacauicultores da nossa região, né, eles são responsáveis por fornecer a matéria-prima para a produção desse chocolate. Então nós temos aqui um outro exemplo de cooperativa instalada no nosso município. Bem, pessoal, o assunto de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Vou passar agora uma atividade de fixação para vocês fazerem a revisão. Se tiverem alguma dúvida, não fiquem receosos em me perguntar. Pode mandar a pergunta direto, não precisa saber se eu estou online ou não. Quando eu entrar online, eu vou respondendo. Para mim vai ser um prazer, né, ter vocês aqui para poder discutir esses temas. Então, tenham todos em um excelente restante de semana. Saúde para todos, para a família de todos e até segunda-feira.